Estamos aqui em Arica, no novo hotel, e saindo para São Pedro de Atacama. Estamos bem na beira da praia e vamos percorrer, eu acho que hoje uns 700 quilômetros por aí, mais ou menos, até São Pedro. 698 mais precisamente. Aí já aqui falam as 8 horas de viagem, mais ou menos. Então eu creio que a viagem vai render hoje. Mas eu acho que com 8 horas não fazemos não. Mas se fizermos com 9 horas já tá bom demais. Então vamos lá. Estamos aqui na saída para Iquique. Em Arica, mas na saída para Iquique já. Já abastecemos as motos aí na saída, todo mundo de tanque cheio, porque eu acho que aqui tem um posto, acho que é 300 e poucos quilômetros só. Pelo menos quando eu vim aqui era assim, não sei agora. Mas por via das dúvidas, completamos o tanque aqui para sair de tanque cheio. Porque eu acho que se eu não me engano, é 370 quilômetros. Tem um posto, daí você enche o tanque, daí mais 370 até, mais 330 até São Pedro de Atacama. Como na altitude ali que nós estamos a nível do mar agora, mas nós iremos subir a 2.000 e poucos metros, a autonomia da moto aumenta muito. Na altitude ela gasta pouco. Pelo menos quando eu tinha a Harley era assim. Eu acho que a GS não dá muita diferença não. A Harley dá muito mais diferença. Aqui já saímos da zona urbana. Já estamos em direção a Iquique e São Pedro de Atacama. Vamos passar próximo a Iquique aí, mas não vamos entrar na cidade. Se bem que de Iquique até Tocopila, onde sobe depois para São Pedro de Atacama, seria uma estrada muito bonita. Eu já fiz aí uma vez, mas a turma aqui não quer ir pela costa, quer ir pelo meio mesmo. Mas eu acho que compensaria, porque a estrada é muito bonita também. E o tempo seria quase o mesmo. Mas cada um. Vamos lá. O roteiro é esse, então vamos obedecer. Vamos lá. Olha, pessoal, nós estamos saindo de Arica e o próximo posto aqui é 259 quilômetros. Então, se a sua autonomia for acima disso ou disso, não precisa levar uma reserva de combustível. Mas se a sua autonomia for menos, se a moto for um tanque com menos capacidade, leve um galãozinho então. Outra coisa, se abastece lá no 259, depois se anda mais, se eu não me engano, é em torno de 300 km ou mais de 300 km até o próximo posto, que é uma mineradora que tem ali antes de chegar em São Pedro de Atacama. Eu não me lembro o nome dela agora, acho que é se eu não me engano é Chuquicamata, se eu não me engano, não lembro. Quando você vir de lá para cá, de São Pedro de Atacama para Arica, abasteça lá, para você não ficar sem combustível no caminho. Ok? Fica a dica então. É 700 km a quilometragem e só tem um posto nos últimos 259 e um posto saindo de São Pedro, não lembro se é 50 km ou 100 km, numa mineradora, acho que é mineradora Chuquicamata. Abasteça lá também, não importa se você esteja com o tanque cheio, abasteça, que senão você não chega nesse outro posto de Poço Almonte. Fica a dica aí.
Depende da autonomia da sua moto. Se for uma com 30 litros igual é a minha, uma GS, não precisa. Você não precisa se preocupar. Mas se for uma com autonomia menor, abasteça sempre. Achou um posto, abasteça. Senão você fica sem combustível nesse trajeto aqui. Fica a dica. Vamos lá. Já subimos a mais de 600 metros. Estávamos ao nível do mar e estava a temperatura de 20 graus lá em Arica, beira-mar, e aqui já baixou para 16 graus. E olhem aí as paisagens, ó. Areia, 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 pedra, areia, pedra, areia, pedra, montanha. E vai assim até São Pedro de Atacama. Tem alguns lugares que você passa aí que tem onde tem uns riozinhos assim, bem pequenininho, e algumas águas de degelo. Então tem alguma vegetação. Eu vou gravar aí mais pra frente alguns lugares que vamos passar, mas no restante é tudo assim, ó. Eu ando o dia inteiro assim, ó. Só vê areia, pedra, areia, pedra, areia, pedra. Bom, vamos cruzar o deserto mais árido do mundo, né? Tem lugares ali que nunca chove. Se bem que São Pedro de Atacama diz que não chove, mas em 2008, se eu não me engano, eu passei por lá, que deu um temporal, mas um temporal mesmo. Aquela chuva intensa. Aquele Vale da Lua ali que tinha aqueles morros de areia lá que você ia lá para apreciar o pôr do sol. A chuva tinha levado tudo. Nós passamos por lá, tinha aqueles rios de enxurrada assim, jorrando por sobre a pista. Na saída de São Pedro de Atacama, ali uns, acho que mais de 50 quilômetros, nós encontramos a pista bloqueada. A enxurrada levou a pista num vão assim de uns 30 metros. Então a pista você não podia passar pela pista. Nós pegamos um desvio, entramos num riozinho de água que estava escorrendo assim na beirada da pista, cruzamos aquilo ali, entramos pela areia, aquela areia fofa, imagina eu de Harley, naquela areia fofa ali, e todo mundo ajudando, todo mundo segurando as motos, empurrando, e conseguimos atravessar. Mas foi uma aventura. Tem no meu vídeo aí, acho que se eu não me engano, o vídeo que tem aquela mão do deserto bem na abertura dele aí. E depois, até por uma marca ali, nós passava na estrada assim, tinha aqueles derrames de pedra com barro, tudo sobre a pista assim. A chuva foi intensa. Eles falaram que é o tal do inverno boliviano, que quando vem é igual uma chuva de monções, meu. Chove mesmo. Mas fora isso, chuva é coisa rara por esses lados. Lembra que eu falei para vocês que nas baixadas tinha, onde tinha um pouco de água, tinha vegetação? Aí, ó. Aqui já tem, ó. Aqui já tem a plantação ali de milho, mas bem ruinzinho, parece que não deu nada. Ali, ó, muito fraquinha. E aqui do lado esquerdo também. Então aqui tem nesse vale do Chaca aqui, tem um pouco de verde. E vai ser sempre assim. Onde você encontrar um vale assim, tem um pouco de água, tem plantações. Estávamos lá embaixo naquele vale verde que eu falei com vocês ali, ó. Lá estava a 300 metros. Aí nós começamos a subir, já estamos a 1.200 metros e subindo. Então é vários quilômetros essa subida aqui até o platô do deserto de Atacama. Olhem aí, pessoal, o que é esse deserto aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, olha, até onde a vista alcança, tem nada.
Para frente, nada. Para trás, nada. À direita, ó, nada. É só areia e pedra. Não tem um sinal de vida, nada. Nem mosquito tem aqui, né? Não tem um raminho de nada, nada. Não... Como se diz, a vegetação aqui é zero. Zero. Estávamos a 1.350 metros. Agora vamos começar a descer de novo. Aqui tem um mirador aqui. Vamos dar uma olhada aí. Aqui tem uma escultura aqui. Olha aí. Escultura. E um... Vamos ver como é esse mirador aí. Olha aí o que eu falei pra vocês, ó. Lá embaixo a vegetação, olha lá. Nós vamos passar por lá, onde tem esses vales assim que tem um pouquinho de água. Embaixo já tem vegetação, já tem as culturas. Então vamos lá. Olha aí, pessoal, estávamos lá em cima a 1.400 metros e estamos baixando para... Agora já está em 460. Provavelmente vamos chegar a 200, 300 metros aí. Haja ouvido, viu? Nossa, o ouvido lá atrás estava estourando. Agora está, como se diz, estourando para dentro. Ah, louco. É uma pressão no ouvido aqui que ainda estou meio resfriado. Peguei um resfriado lá em Huaraz. Também a temperatura vai de 4, 5 graus a 30. Haja corpo que aguenta. Muita oscilação de temperatura. Então, apesar de eu ter vacinado contra a gripe, mas não teve jeito. Resfriado me pegou. Não deu febre, não deu nada, mas só uma coriza. Nem dor no corpo não deu. Mas a sensação assim de nariz entupido com aquela sinusite assim, parece sintoma de sinusite. Mas a voz tá meio diferente mesmo, mas muda a voz, né? Mas estamos indo. Olha aí, rapaz, aqui tem uma vegetação aí, ó. Um pouco de água, um riozinho aí. Puente Camarones. Aí, ó. Olha a água aí, ó. Onde tem água, um pouquinho de água, tem verde. Aqui uma comunidade aí embaixo aí. E saímos de 1.400 metros lá para 85 agora. Ah! Haja ouvido que aguenta. Estou com o ouvido aqui todo tapado. Não... Parece que coloquei 2 tapão. Aqueles que você coloca para dormir. Parece que estou com o ouvido tapado, meu. Incrível. Daqui a pouco sobe de novo a 1.000 e tantos metros. Haja ouvido que aguenta. É pressão para cima e... Como é que é? Pressão para fora e pressão para dentro. Ah, louco. Agora há pouco ali atrás estávamos a 80 metros nível do mar. Agora já estamos a mais de 1.300 de novo. É um sobe e desce que não acaba mais, né? Já estamos quase em Poço Almonte, ou Poço Almonte, para o nosso reabastecimento. Iquique a 75 quilômetros, Antofagasta 482.
Poço Almonte 5 quilômetros. E aqui à direita é onde vai para Iquique. Eu acho que dá uns 50 quilômetros aqui para dentro aqui. Você vai à beira-mar para Iquique. 47 quilômetros aí, marca aí, ó. Santiago 1814. Paramos aqui em Poço Almonte para uma abastecida, tomaram água, comeram uma barrinha de cereal e agora estamos saindo. Posto Petrobras, aqui em Poço Almonte, no Chile. Agora vamos seguir para São Pedro de Atacama. Faltam exatamente 430 quilômetros. Temperatura 27 graus. Começando a esquentar. Saímos cedo com 15 graus. Aqui estamos numa região onde tem essas árvores aí que se chama tartagal. Não é natural, é plantada aqui, ó. Não sei qual a finalidade disso. Não sei se dá fruto. Mas sempre que eu passei por aqui tem essas árvores aí desse mesmo tamanho, desse mesmo estilo aí, ó. Rodamos vários quilômetros aí entre essas árvores aí, ó. E agora já está no fim, terminando. Mas olha a terra aí onde é plantado isso, olha aí, ó. Olha. Parece superfície da lua aí, ó. Tudo pipocadinho, olha. De um lado e do outro, olha. Imagina. Isso aqui, sim. Só aquelas árvores mesmo para sobreviver sobre isso aqui, olha só. Parece que foi arado isso daí, mas não é, é a própria terra mesmo aí, assim, ó. Essa terra branca aí, um massapê aí que faz esses pipocos aí, ó. Parece que tá fervendo. Cruzamos agora há pouco ali um pátio de uma mineradora cheia de uma infraestrutura muito grande. E aqui, ó, olha o tamanho e a altura desse monte de entulhos aí da extração da mina aí, ó. Imagina o buraco que deve ter isso daí. Aqui é uma região de muito minério. Essa região de Antofagasta aqui tem muitas empresas mineradoras aí explorando vários tipos de minerais aí. Até lítio eles extraem muito daqui. Olha aí, ó, mais minerador aqui. Olha a altura desse monte de entulhos aí, ó. Aqui eles trouxeram água aí acho que para ajudar na extração do minério aí. E realmente é grande aqui, ó, a confusão aqui. Uma infraestrutura muito boa. À direita aqui, ó, muitos campos de mineração aí. Bastante mesmo. E aqui à esquerda aqui, ó, um tubulão de água aí, ó. E aqui as redes de energia para suprir toda a demanda dessas mineradoras aí, ó. Olha aí esse deserto aí, ó. A perder de vista, olha. Lá ao fundo as montanhas. E aqui essa planície imensa aí, ó.
Estamos descendo aqui, provavelmente daqui a pouco estaremos atravessando algum salar aí. Continuamos aqui nessas paisagens lunares aqui do Chile, ó. Esse deserto de Antofagasta e de Atacama aqui é isso aí, ó. Cordilheira do Mar do lado direito e a outra cordilheira lá ao fundo aqui à esquerda, ó, que divide com o altiplano da Bolívia. E aqui é isso aí, ó. Areia, pedra, morro e nada de vegetação. Isso aqui antigamente pertencia tudo à Bolívia. Essa parte a Bolívia ia até o mar, mas aí teve aquela guerra com o Chile lá, e o Chile empurrou a fronteira dele até o Peru lá em cima, deixando a Bolívia sem saída para o mar. Aqui estamos chegando perto de Quilagua já. E aqui tem uma aduana de carabineiros aqui. Provavelmente teremos que fazer algum trâmite aqui, ou carimbar algum PDI, alguma coisa aí. Acho. Não sei, vamos ver aí. Talvez seja só para passageiros de ônibus aí ou cargas. Control aduaneiro Quilagua. Buses lado esquerdo, autos particulares lado direito. Paramos nesse posto de aduana aqui, fiscalização no meio do caminho aqui, e pediram tudo de novo os documentos para nós. Documento da moto, passaporte e aquele comprovante da entrada da moto no Chile que nós pegamos lá na aduana na hora que entramos na fronteira lá do Peru com o Chile. Pediram tudo aqui de volta, o cara deu uma assinada, meteu um carimbo e nos liberou. Mas perdemos aqui quase 1 hora. Eu já fiz o meu, mas a turma tá lá, ó. Provavelmente vai mais uns 15 minutos aí para fazer de todo mundo. Aqui o lado direito, ó, muitos painéis solares aí. Já passamos por vários complexos desse de geração de energia. Aqui tem ali embaixo uma estação de subestação, e esses painéis solares aí fornecem energia para a rede aí do Chile aí. Ali à frente à esquerda mais um complexo ali com painéis solares, ó. Então esse norte do Chile aqui tem uma produção intensa de energia com painéis solares fotovoltaicos. Estamos chegando no entroncamento aqui, que vamos em direção a Calama, e Calama, São Pedro de Atacama, que é o nosso objetivo de hoje. Aqui nesse entroncamento aqui, ó. E vamos pegar a esquerda e subir mais um monte aqui. Daqui para frente agora é só subida até São Pedro. Depois desce um pouquinho até São Pedro. Vamos parar aqui, que o nosso amigo Marcelo ali, eu acho que quer tomar uma água aí também. Nesse calor intenso aqui de 34, 35 graus é feroz. O organismo cobra da gente aqui. Estamos a 150 quilômetros de São Pedro. E aqui saímos da rodovia principal lá a 5
E estamos subindo. Estávamos a 1000 metros lá, 1000 metros de altitude, agora já estamos a 1800 e continuamos subindo. Uma reta só. Acho que dá aqui uns... Acho que vai dar mais de 60 quilômetros de reta, se não for mais. Depois de 40 quilômetros de reta, subimos 1500 metros e agora estamos com 2500 e continuamos subindo. Tá bem? Sair de em torno de 1000 metros lá para 2500 é não é fácil. E continuamos subindo. Vamos ver até quando vai. Então, pessoal, ficam sabendo aí. Vou falar de novo aqui. Se você tiver de São Pedro de Atacama, sentido Arica ali, sentido Peru, você abasteça em São Pedro e depois abasteça aqui a 100 km depois aqui, que é em Calama, aqui na esquina da usina de Chuquicamata, que tem um posto ali. Porque se você for enrolar o cabo daqui até Poço Almonte lá, que seriam uns 350 quilômetros, não chega. Aquela vez eu estava com a Harley, não chegamos de jeito nenhum. Com 280 quilômetros a gasolina já foi pro pau. Era a Harley de tanque de 18 litros e nós andávamos enrolando o cabo aí nessas retas aí. Chegamos em Quilágua, tivemos que comprar gasolina lá no... Ainda bem que achamos um senhor lá que vendia, que senão nós tínhamos que se virar por ali. Então fica a dica aí. Se a sua moto não tem autonomia para mais de 350 km aqui de Chuquicamata, Calama, até Poço Almonte, leve um galãozinho, senão você fica sem gasolina no caminho. Chegamos a 2.990 metros ali. E agora vamos baixar um pouco, mas manter isso aqui. Acho que vai manter em torno de 2.800, 2.900 aí. Aqui cheio desses S's aqui. E é muito seco aqui e tem muita areia na pista, então não vou abusar não. Mas escorregada aqui é o fim da viagem. Esses lugares muito secos assim, o asfalto fica muito liso. Então tem que tomar cuidado nas curvas aí. Agora estamos baixando de novo de altitude. Aqui já estamos bem próximo à usina de Chuquicamata aí, ó. É tudo isso que está aí na frente, essas montanhas de terras aí, ó. Olha só que Babilônia que é isso aí, ó. É grande demais isso aqui, meu. Olha aí, ó. Cavaram aí que é uma das maiores usinas de cobre do mundo. Tem quase uma cidade aqui dos trabalhadores aí, ó. Olha ali, ó. E olha a altura aqui que tem essa. Aí, ó. Chuquicamata é a usina. Calama à direita, Chuquicamata à esquerda. Tem visita guiada aqui nessa usina de Chuquicamata aqui. Aqui nós vamos abastecer nesse posto aqui. Lembra que eu falei para vocês? Olha, é 114 menos 430, então é 316 quilômetros sem combustível daqui para lá. No sentido São Pedro de Atacama, sentido Peru, Arica lá, Oiquique. Então se a sua moto não tem essa autonomia, não vá. E se tem mais 114 quilômetros ainda em São Pedro de Atacama, então é 430 quilômetros sem gasolina se você não abastecer aqui.
Uma vez eu fiz essa besteira, fiquei sem gasolina no caminho. Então tem que abastecer aqui. Nossa, como cresceu essa cidade de Calama aqui, meu. Essa mineradora aí é tudo aqui, meu. Nossa, tá ficando grande isso aqui, enorme. Era pequeno isso aqui, meu. Cidadezinha pequenininha agora, ó, desse lado aqui, ó, não tinha nada. Na beirada dessa pista aqui não tinha nada. Como cresceu. Puxa vida, meu. Cresceu muito mesmo. É, já estamos quase na saída já de Calama. E tudo contornado por autopista. Que maravilha, meu. Maravilha, maravilha. Aqui na saída de Calama para São Pedro de Atacama, olha, tem um parque eólico e o fotovoltaico também. Tem dois parques eólicos aqui. É que aqui venta muito, né? Um vento muito forte aqui. E aí, ó, praticamente todas as turbinas aí em funcionamento, ó. É, tem potencial aqui para instalar muito mais dessas turbinas aí ainda. Porque o vento é bem consistente aqui, ó. A última vez que eu passei aqui não tinha nada disso. É o desenvolvimento que vai chegando, né? Aí à frente à esquerda aí mais um parque fotovoltaico aí grande. E não dá pra enxergar aqui, ó, mas olha atrás ali, ó, outro parque fotovoltaico grande também. Olha a extensão desse aí, ó. Some de vista até lá na frente. Subimos a 3.300 metros aqui. Agora vamos começar a baixar aí até São Pedro de Atacama. E aqui dá pra ver ao fundo lá, ó, uma cordilheira. Uma vez eu passei aqui com outro grupo, não lembro se foi 2011, 2012. Tem um vídeo aí no meu canal que tava tudo branco. Aquelas cordilheiras lá, aquela cordilheira do lado direito lá, nós fomos fazer o passeio numas lagoas lá. Tava tudo branquinho de gelo por cima. Aqui dá pra ver na frente ali, mas pouquíssima neve ali, ó. E quando nós cruzamos o Passo de Jama lá em cima, tava tudo branquinho ao lado da pista assim. Foi uma filmagem sensacional, tem num vídeo meu aí. Acho que é aquele vídeo que tem na abertura dele assim, na chamada dele tem a mão do deserto. E é bonito aquele vídeo também, recomendo para vocês assistirem aí. E aqui estamos a 28 quilômetros de São Pedro de Atacama. Daqui a pouquinho estaremos chegando ao Vale da Lua aí. E olha aí, ó. Olha que paisagem esse deserto aí, ó. Cidade de Atacama tá aí no meio aí. Daqui a pouco chegamos lá. Daqui não dá pra ver ela. Essa paisagem parece uma paisagem lunar, meu. Parece que você está na lua. Olha só. Uma pista de emergência aí onde esse caminhão foi parar, ó. Se não tivesse essa pista aí, provavelmente ele tinha
Feito igual um fez aqui, ó. Arrebentado tudo isso aqui, ó. Olha lá onde foi parar o destroço do caminhão lá embaixo, olha. O cara não conseguiu frear ali. Ainda bem que aquele lá teve sorte, meu. Parou ali na brita de emergência ali. Tem ali uma brita de emergência. O outro não conseguiu entrar lá e passou reto ali. Só sobrou a carroceria lá no meio do deserto lá embaixo. Uma descida muito íngreme aqui. Você vem de 3.000 metros para 2.500 em pouco tempo. E cheio de curvas ali ainda. O caminhão perde o freio ali. Foi. Não tem o que fazer, meu. Se eles escapam daquela curva lá, não consegue fazer essa aqui, ó. Não tem jeito. E a paisagem é essa aí, ó. Essa é a paisagem do Atacama, um dos desertos mais secos do mundo. Olha que reta sensacional aí, olha. E olha o visual, olha a paisagem, olha. Parece que você está na lua, meu. Tanto à esquerda como à direita, olha. Aí, pessoal, esse aqui é o Vale da Lua, ó. À direita aqui, ó. Estamos cruzando ele. Provavelmente iremos fazer umas fotos aqui amanhã e um passeio, ó. Esse é o famoso Vale da Lua, a Cordilheira do Sal. E lá embaixo São Pedro de Atacama. Estamos descendo aqui para São Pedro agora. 6 km estaremos lá. Isso aqui tudo faz parte do Vale da Lua, ó. Estamos cruzando aí. Daqui a pouquinho estaremos em São Pedro. Olha lá, ó. Não parece? A lua mesmo, olha aí, ó. Paisagem lunar. Tudo isso aqui faz parte do Vale da Lua, desde lá de cima até aqui embaixo. Lá em cima é bonito ver o pôr do sol. Tem as dunas de areia lá. Então você fica em cima daquelas dunas lá e aguardando o sol se pôr. É muito bonito. Vale a pena. Vai muita gente lá apreciar isto. E aqui para vocês terem uma ideia, ó, chegando em São Pedro de Atacama, sentido contrário, né? Sentido Chile-Argentina, não Argentina-Chile. Olha aí as paisagens aí, ó. Aqui o Vale da Morte, aqui embaixo. Lá em cima o Vale da Lua. Muitas vans aí, trazendo turista aí para conhecer isso daí. E depois provavelmente eles vão lá para cima, lá nos picos de areias, lá para ver o pôr do sol.
Por fim, chegamos ao hotel. Hotel Dom Diego de Almagro, em São Pedro de Atacama.